Camada de aplicação, perguntas e respostas. Onde fica a camada de aplicação na pilha de protocolos da internet? Essa foi fácil, né? A camada de aplicação ela fica no topo da pilha de protocolos da internet, assim como nos outros modelos, modelo OSI, modelo TCP/IP. A camada de aplicação é onde o usuário interage, então ela fica lá em cima, bem no topo de qualquer uma dessas pilhas. Cite 3 exemplos de protocolos da camada de aplicação. Não tem como responder essa pergunta sem falar no HTTP. Ele é o principal, mais usado, mais famoso protocolo da camada de aplicação. O HTTP, vocês já sabem para que ele serve, né? Basicamente para você carregar páginas web ou, mais do que isso, carregar arquivos, transferir hipertextos, mas mais para frente a gente fala sobre isso, tá? A gente pode falar também do DNS, que serve para traduzir os nomes, pode falar do FTP, que é para enviar arquivos de um lado para o outro através desse protocolo, o SMTP, que é para envio de e-mails, tem vários outros protocolos, mas a pergunta só pediu 3, então cita 3 desses que eu acabei de falar que está valendo. Qual o protocolo da camada de aplicação que tem funções de rede? É o protocolo DNS. Ele faz, como vocês já sabem, a tradução de endereços de IPs para nomes de domínio. Essa é a função de rede que ele faz. Por que dizemos que a camada de aplicação permite flexibilidade? A camada de aplicação ela é mais flexível, porque nós podemos estendê-la implementando novos protocolos, né? Então, por isso que ela é flexível. Na nossa aula passada, nós fizemos um exemplo, né, de implementação usando serviços da camada de transporte diretamente na camada de aplicação. Então, quer dizer, mesmo sem termos um protocolo de aplicação, nós conseguimos fazer a nossa própria aplicação. Então, nós poderíamos também implementar novos protocolos, por exemplo. Onde são executados os protocolos de aplicação? Nos hosts, né, pessoal? É lá que roda as aplicações. Naturalmente, o protocolo de aplicação também precisa rodar lá. Para que serve o protocolo HTTP? O próprio nome do protocolo, Hypertext Transfer Protocol, já diz, né, qual é o seu propósito. Ele nasceu para transferir hipertexto, né, o Hypertext. Porém, ele vai, né, muito além disso. Ele pode ser usado para transferir também arquivos. Você pode fazer download de músicas, enfim, de várias outras coisas, mesmo que não seja o propósito original, ele permite, tá? O protocolo HTTP é orientado à conexão? Não, o protocolo HTTP por si só, ele não é orientado à conexão. Por quê? Porque ele funciona com requisições e respostas e você não precisa estabelecer uma conexão HTTP, até nem existe esse nome, né? Porque ele não é orientado à conexão. Porém, ele roda em cima do protocolo TCP, que é o protocolo que é orientado à conexão na camada de transporte. Então, ele tem alguns recursos que o TCP oferece, como entrega confiável e tudo aquilo que vocês já sabem que o TCP faz. E o protocolo HTTP mantém um estado entre diferentes requisições? Não. O HTTP não mantém estado, porém existem alguns recursos, né, que é basicamente você salvar informações, por exemplo, em banco de dados, você pode salvar informações no computador do cliente, né, você pode salvar lá nos cookies alguma coisa sobre o cliente. Então tem algumas formas de você associar novas requisições que vão acontecer com aquela pessoa, aquele cliente, com aquele usuário, mas quem faz isso não é o HTTP, né, pessoal? Quem faz isso é o servidor web, quem faz isso é a sua programação lá no back-end, não é o HTTP por si só. Então o HTTP ele recebe duas conexões diferentes, duas requisições diferentes, né? A gente nem pode chamar de conexão, porque a conexão na verdade está lá embaixo, no nível do TCP. Então são duas requisições diferentes, ele vai dar duas respostas diferentes, uma independente da outra. Por isso a gente diz que ele não mantém estado. Qual é o modelo e qual é o paradigma que o protocolo HTTP implementa? Essa pergunta é um 2 em 1. Ela poderia ser duas perguntas, na verdade ela é duas perguntas, mas eu preferi pôr na mesma para que vocês não confundam as respostas, né? Quando nós falamos então em modelo, nós podemos dizer que o HTTP ele implementa o modelo cliente-servidor. Agora, quando nós falamos sobre paradigma, o HTTP ele é orientado ao paradigma requisição e resposta. Um outro tipo de paradigma poderia ser, por exemplo, o Publish Subscribe, né? A publicação e assinante, o que não é o caso do HTTP. Ele funciona com requisição e resposta. Qual é a porta padrão em que as conexões acontecem quando se usa o protocolo HTTP?
A porta 80 é a porta padrão do protocolo HTTP, ou seja, se você rodar um servidor web, ele vai começar a usar essa porta, a menos que você configure explicitamente uma outra porta, ao menos que você use TLS, né, para ter o HTTPS. Aí a porta padrão já não é mais essa, é a 443. Como são compostas as requisições e as respostas HTTP? Eu não sei quem é que desenhou um body aí, mas na verdade a resposta correta seria o header, que é o cabeçalho, e o body. Não é body não, tá? É o body, que é o corpo da mensagem. No header geralmente vão alguns parâmetros, como por exemplo o ID do usuário ou alguma coisa do tipo. No body geralmente vão cargas úteis. Por exemplo, o protocolo HTTP ele poderia enviar uma página HTML, ele poderia enviar um JSON. No GET, geralmente o body, né, ele é enviado como resposta pelo servidor. Então o cliente ele envia no cabeçalho algum parâmetro e o servidor devolve uma carga útil. Quando você faz post, geralmente é o contrário. Quando você faz um post usando o protocolo HTTP, você geralmente envia a carga útil, né, no seu body. O HTTP ele fornece confidencialidade, ambos, só um deles. Confiabilidade, sim. O HTTP, por rodar em cima do TCP, ele oferece a confiabilidade. Confia. Confia, mas não tanto assim. Embora que ele ofereça a confiabilidade por conta do HTTP, ele não tem confidencialidade. Ou seja, o dado não está seguro. Então confia, mas não tanto. E se tiver um S depois do HTTP? O HTTPS, o que é? Aí sim você pode confiar. Aí sim você tem confidencialidade. Com o protocolo HTTPS, você tem o conteúdo confidencial, você tem criptografia, provida geralmente pelo TLS, né, ou SSL. E o protocolo DNS, para que serve? Eu já falei nas respostas anteriores, mas o DNS ele é o protocolo que ele faz a tradução de nome de domínio para endereço IP. Você vai digitar www.google.com e ele vai, o servidor DNS, ele vai resolver esse nome para o endereço de IP que está rodando o servidor de aplicação do Google. Então ele faz essa tradução, ele traduz o que você digitou, que não é o IP, né? Você não sabe o IP decore de todos os servidores, até porque eles mudam e até porque eles podem ter IPs diversos. Porém, o DNS que tem esse papel de traduzir nomes, inclusive fazer balanceamento de carga, né? O DNS ele pode fazer com que você acesse um ou outro servidor sem que você nem saiba disso. Você vai digitar o mesmo endereço, por exemplo. Tá? Então, é basicamente essa a função do DNS. Qual é o agente responsável por encontrar o endereço IP quando o usuário digita a URL no navegador? É o resolvedor DNS. Mas se o resolvedor DNS não conhece o IP requisitado, o que acontece? Ele pergunta para o servidor raiz quem conhece aquele IP. E depois de perguntar para o servidor raiz qual é o outro servidor que conhece o endereço IP? É o famoso TLD, ou Top Level Domain, que no português seria o servidor de topo de domínio. Esse servidor ele sabe onde está o servidor autoritativo, que esse sim vai saber onde aquele host inicialmente, né, requisitado está localizado. Então, para não ter confusão, olha aqui a figurinha completa. Né? Nós temos ali nosso usuário, ele faz a requisição para o resolvedor DNS, que muitas vezes já tem um cache, ele já conhece qual é o endereço IP, porque aquele site geralmente, por exemplo, um site, ele geralmente é frequentemente acessado, então ele já tem cache. Se ele não tiver, ele vai perguntar para quem? Para o nosso servidor raiz. O servidor raiz, ele vai solicitar, né, para o Top Level Domain, o TLD, e ele sim, o Top Level Domain, o TLD, ele vai conhecer o servidor autoritativo, o qual é responsável por conhecer onde está o IP daquele servidor inicialmente requisitado, ou seja, qual é o IP daquele host inicialmente requisitado, beleza? E aí, isso volta para o resolvedor DNS, que volta para o usuário final em formato, né, de IP já resolvido. Qual é a diferença entre SFTP e FTPS? Bom, em primeiro lugar, é importante mencionar que tanto o SFTP quanto o FTPS são implementações seguras do FTP. Mas há controvérsias. Por que há controvérsias? Porque o SFTP, na verdade, ele não é o protocolo FTP. Né? Ele é o protocolo SSH para transferência de arquivos. Ou seja, ele imita o FTP, mas com outro protocolo, que não é o FTP mais. Diferente do FTPS,
que ele basicamente cifra, né, o payload, a carga útil do protocolo FTP. Ou seja, vou usar SSL ou TLS a partir do protocolo FTP que já existia. A mesma coisa que acontece com o protocolo HTTP. Então, o HTTPS e o FTPS, eles funcionam da mesma forma. Eles cifram a sua carga útil, né? A sua payload é cifrada usando o TLS e SSL.